Olá, muito boa tarde. Estamos chegando nesse comecinho de semana, de segunda-feira, com um calor que está parecendo verão. Chegou o verão, Natália Teodoro? Será? Calorão, né? A semana mais curtinha para você de casa, mas pra gente não. Até sexta-feira a gente está aqui ao vivo com Falando Nisso. E claro, a semana é sempre muito gostosa, de muita informação, de bate-papo com você de casa. E olha, daqui a pouquinho tem notícias da redação. O suspeito do assassinato das duas irmãs de Cunha pode ser ouvido também em Paraty por um outro crime. Daqui a pouquinho. Duplo homicídio e está marcada a reconstituição aí do crime absurdo amanhã lá em Cunha. Pois é, e aqui também tem carro novo para todo mundo de casa, para você que está sempre ligado no Falando Nisso, sempre ligado na Band, Natália. É a promoção que mais entrega carros no Brasil. São 7 Gol 0 km e uma BMW X1. E sabe o que é melhor, gente? Para participar é mais do que fácil. Você imagina, é só mandar do seu celular um SMS com a palavra carro para o número 7733. E daí você vai entrar automaticamente numa brincadeira de perguntas e respostas. Pois é, e quem sabe ainda você poderá participar de um programa ao vivo na Band. Olha, já saíram 5 gols, amanhã sai mais um, são muitos gols, e tem uma BMW X1 para você. Se você participar agora, os seus pontos valem o dobro. Ai, que maravilha. Então envie carro agora mesmo para 7733 e não deixe para depois. Amanhã sai mais um carro, então envie carro para 7733 e muito boa sorte para você. E tem mais prêmio aqui no Falando Nisso. Você vai de carro novo comendo uma cesta de chocolate para sua Páscoa. Presentaço do Fernando e Fabiana, essa dupla maravilhosa que acabou de lançar um DVD. Olha só, muito legal. Lindo Eles DVD. fazem, cadê a cestinha, Felipe? Vamos mostrar a cestinha? Eles fazem um show. Boca, né? Olha que delícia. Que delícia. Ainda vem com um DVD novo do Fernando e que eles Fabiana. acabaram de lançar. Tem show dos meninos neste sábado no Caipirão, aqui em São José dos Campos. Sábado de Aleluia com um show em grande estilo do Fernando e Fabiano. Muito bom, né? Muito legal. E agora vamos a ele, o nosso momento cultural. Você sabe que dia é hoje? Hoje é Dia Mundial do Rádio Amador, Dia Nacional do Livro Infantil, também é o dia que se lembra a morte do grande Monteiro Lobato, que também foi um grande escritor infantil, e dia de Allan Kardec, o grande nome do espiritismo. No calendário dos bichos, hoje é dia do elefante. E a frase tromba para quem, né, o Pedro Mariano, daquele tamanho. A nossa frase para sua reflexão é justamente de Allan Kardec, que dizia o seguinte, presta atenção nessa frase: você receberá de retorno tudo o que der aos outros segundo a lei que nos rege os destinos, ou seja, ação e reação. Aquilo que a gente planta vai colher, não tem jeito, né? E como toda segunda-feira, hoje o nosso bate-papo é sobre saúde. Nós vamos falar sobre os problemas, os distúrbios do sono. Chega a hora de dica de saúde com as piscinas Ouro Preto. Quem já não conhece alguém que faz assim, tá dormindo, Que não para, né? Isso é o Pedro Mariano roncando depois da cervejada de sexta-feira, né? A gente brinca, né? Mas essa questão do sono pode comprometer o trabalho, pode comprometer a saúde. É verdade. Como é que a gente Por que será que isso acontece, hein? Quem vai falar com a gente? Quem fala com a gente é ela, otorrinolaringologista. Difícil esse nome? Doutora Rose. Tão linda, É um palavrão. Otorrinolaringologista. Tudo bem, Rose? Obrigada pela sua participação. Bem-vinda, doutora. A linda doutora Rose. Você de casa, principalmente, não é um problema comum dos homens só não. Também tem mulher que ronca, mas ronca pra dedéu. E a gente vai ver também durante o programa de hoje uma reportagem sobre os dentistas. De que forma o dentista, Nath, pode ajudar a parar de roncar? A gente vai saber daqui a pouquinho. Agora a gente vai começar falando sobre ele, né? O Pedro Mariano já até colocou ali um fundo musical, não sei se a gente pode chamar assim. Mas o ronco, doutora, nunca é normal? Veja só, aquele ronco esporádico do paciente que tomou muita bebida alcoólica, está exausto, se alimentou demais, uma vez ou outra, e assim, o ressonar até pode ser considerado normal. Mas aquele paciente que ronca todo dia, ronca muito forte, porque roncar significa obstrução à passagem de ar. Então, significa que a pessoa não está tendo um sono tranquilo. Principalmente aquela pessoa que está roncando, se mexe muito, vira muito, dá umas paradas de respiração, não é normal. Então, assim, aquele conceito antigo que se tinha assim, deixa quieto, tá roncando, mas todo mundo ronca em casa, é assim só mesmo. Dá uma catucada. Ou então todo dia cutuca, mas isso é normal, todo mundo é assim mesmo. Não, isso não é normal e vale a pena ser investigado porque isso pode interferir mais no dia a dia do que as pessoas imaginam. Inclusive, essa história de roncar, é interessante ter em mente que não é só o roncar do adulto. É o roncar da criança também. Isso compromete tanto a capacidade de desenvolvimento físico,
física, psíquica da pessoa, que isso interfere em qualquer idade, interfere na criança, interfere no adulto, interfere no idoso. Agora, o ronco, a senhora falou bem, começa pela criançada, que os pais também precisam ficar atentos, a gente vai detalhar isso mais durante o programa. O ronco, ele pode atrapalhar o processo de oxigenação dos nossos órgãos, ou seja, a gente tendo dificuldade para a gente respirar, o processo de oxigenação vai se tornando também mais lento ou não? Não, sim. Então, nós temos assim, existe o ronco e existe a história da apneia, né? A apneia são paradas de respiração que normalmente diminuem a oxigenação em todos os órgãos. Então, assim, tem alguns pontos a serem definidos. Primeiro, é a diminuição da oxigenação, que acaba sendo realmente para todos os órgãos, né? Saúde cerebral, cardiológica, em todos os níveis. E a criança, o adulto, todos nós sofremos muito com isso. Porque o coração vai sofrendo, podendo dar arritmias cardíacas, até infartos, alterações cerebrais, tipo derrames, AVCs, né, como são falados. Mas, assim, o risco dessas doenças num paciente que tem a diminuição de oxigênio à noite por causa de problemas do sono, aumenta muito. Agora, na criança, isso também faz muita diferença, porque a criança que ronca, ela tem uma diminuição da oxigenação também, ela tem uma interferência, assim, até na liberação dos seus hormônios, o hormônio do crescimento é uma coisa muito importante. Então, assim, se houver uma alteração na qualidade do sono, que é uma coisa muito comum, muito associada a esses pacientes, por exemplo, a criança ela vai ter dificuldade de crescer, ela vai ter dificuldade em ter as aulas dela do dia seguinte, porque ela não consegue se concentrar direito, então é uma criança que não aprende direito, é uma criança normalmente que ela é muito obstruída, então, assim, altera toda a face da criança, altera a capacidade laborativa mesmo dela do dia seguinte. Agora, a gente pode dizer que a apneia começa necessariamente com o ronco? As duas coisas, elas normalmente andam juntas, mas não obrigatoriamente juntas. Essa história de apneia, tudo é uma coisa que tem sido estudada nos últimos anos, cada vez mais e cada vez tem se descoberto mais coisas, né? Antigamente se achava assim, só quem tem apneia é aquele paciente obeso, é aquele paciente que ronca muito, é aquele paciente idoso. E na realidade, na prática, você tem surpresas grandes. Você vê aquele paciente chegando falando assim, nossa, eu estou acordando tão cansado no dia seguinte, a sensação que eu tenho assim é que eu dormi, mas eu não estou disposto. Acorda cansado. E você vai fazer um exame e você vê assim que ele tem uma tremenda apneia e ele nem ronca. Às vezes é um paciente assim magro, é aquele paciente assim que foge totalmente dos nossos padrões habituais, mas é um paciente que tem uma tremenda apneia, tem uma diminuição da oxigenação e no dia seguinte ele está cansadíssimo. Podre, né? Agora, essa apneia, essa parada, é uma parada respiratória mesmo que a pessoa tem durante a noite, ela pode acontecer diversas vezes durante o sono. Existe um tempo considerado de risco ou a quantidade dessas paradas é que pode se tornar um risco durante a vida dessa pessoa? Você sabe que as duas coisas. A apneia é uma parada assim de até assim, acima de 10 segundos, tá? Antes disso é chamado de hipopneia. Mas você vê pacientes que eles não têm um número tão grande de apneias. Mas quando tem apneias, às vezes é tão demorada a sua apneia, que o oxigênio da pessoa cai muito, interfere muito na qualidade e existe um risco. Você vê, às vezes, o coração disparando loucamente para tentar compensar. Quer dizer, ele tem um risco iminente, às vezes, de um infarto, de um AVC, coisa assim, com um número de apneias não tão grande. E você vê também aquele paciente que tem, assim, um número grande, você vê, assim, que toda hora ele está tendo, assim, uma por minuto, ou às vezes até mais. Ele tem, assim, uma respiradinha e uma apneia, uma respiradinha e uma apneia. Mas ela não é tão intensa. Então, assim, as duas situações comprometem muito a qualidade de vida e envolvendo riscos, inclusive. Inclusive, daqui a pouco a gente vai saber como é diagnosticada a apneia. Eu tive um colega jornalista que faleceu por problema de apneia. Não é ronco, é normal, é paradinha normal. Tem que ser investigado, tem que ser tratado. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, mas antes a gente faz aquela paradinha para conferir as notícias da redação. Pois é, a gente faz notícias da redação direto aqui dos estúdios do Falando Nisso hoje. Parece que está
finalmente marcada a reconstituição do crime das irmãs de Cunha. O suspeito dos crimes, o Ananias, não deve participar dessa reconstituição, pelo menos até última informação passada pelo advogado do Ananias, até para garantir aí a segurança do seu cliente. A nossa repórter, a querida Patrícia, esteve neste final de semana acompanhando de perto as investigações e daqui a pouquinho a gente volta também com informações de Paraty. Vamos rever a matéria que a Patrícia fez sobre as investigações do crime de Cunha. Vamos lá. Um advogado de defesa de Ananias dos Santos apresentou um pedido formal para impedir a participação do cliente na reconstituição do crime na próxima terça-feira. É um direito da defesa, é um direito do réu. Quando é direito do réu, não se pede, se exige. Nós vamos exigir que ele não vá. Que outro papel tem aí, doutor? É pedindo para que ele seja reinterrogado e exame de corpo de delito para ver que ele alega que está sendo espancado. João Batista Airosa Rangel assumiu o caso nesta semana. De acordo com ele, o acusado de matar as irmãs Josele e Juliana de Oliveira na zona rural de Cunha teria sofrido represálias na cadeia para assumir o duplo homicídio. Ele disse que se ele não falasse, ele seria morto pelos policiais. É o que ele fala. Maria José da Silva, ex-namorada de Ananias, prestou depoimento pela 5ª vez, mas não quis falar com a imprensa. O advogado dela confirmou que a cliente segue como testemunha no caso. Eu vou esperar primeiro acabar toda a fase do inquérito, ir para o promotor, tá? E o promotor fazer a peça dele, para ver qual que vai ser a acusação em cima dela, mas eu creio que por enquanto não tem nenhum indício para que ela possa responder por qualquer crime. Ela sabia que as crianças já estavam mortas e ela não informou para a polícia de medo. O depoimento durou cerca de 2h30. De acordo com o delegado, a enfermeira entrou em contradição novamente durante este relato várias vezes. Os pontos que são problemáticos são os seguintes. Nós temos ligações efetuadas e recebidas pelos envolvidos. E nós temos provas documentais que no momento da restrição da liberdade das meninas, por volta das 8h30, das 20h30 horas, a Maria José fez uma conversa com a Ananias. Supostamente as meninas ainda estariam vivas. Depois das 21h30, uma nova oitiva, uma nova conversa da Maria José com a Ananias, onde ela já estaria morta. Depois, às 10h15, também uma nova oitiva, uma conversa entre a Maria José e o Ananias. Ela não se recorda das ligações das 21h30 e nem não se recorda dos detalhes da ligação das 10 horas. E a informação nova que a Ananias nos trouxe foi que a Ananias se deslocou de sua residência para a casa de Maria José para dormir durante a noite, quando Maria José vai buscá-lo. E a informação que Maria José dava era que sempre ele teria ido a pé para a residência. O delegado de Cunha também confirmou que todas as provas colhidas desde o início das investigações que levaram à prisão de Ananias são válidas. Para Marcelo Cavalcante, a conclusão do exame de balística será uma peça importante para o desfecho do quebra-cabeça que chocou a cidade de Cunha. A arma foi apresentada e me parece que é provavelmente a arma do crime, porque a construção que nós temos da arma do crime seria semelhante a essa apresentada. É suficiente? Claro que não. O exame pericial é que vai ser definitivo. Eu já tenho informação que essa arma está em São José, esse exame de balística está sendo realizado, vai ser feito um confronto não só dos projéteis, mas também das cápsulas que foram apreendidas no local. Então nós vamos ter, acho que em poucos dias, o resultado definitivo da arma do crime. Pois é, né? Não há crime que dure para sempre, nem crime perfeito. As contradições começaram, Ananias falando uma coisa, a namorada falando outra. Ela simplesmente disse que sabia da morte das meninas, mas ficou com medo e por isso ajudou os pais aí na procura durante aqueles 5 dias no meio da mata. E agora começaram as contradições. Mas ficam aí aquelas duas perguntas. O porquê que não houve um crime sexual, já que, segundo informações, o Ananias era apaixonado pela menina mais nova. Essa é uma pergunta, sinal de que teria uma outra pessoa participando desse crime. Será que isso a polícia já conseguiu levantar? A gente está acompanhando de perto. E o suspeito, o Ananias, ainda suspeito de matar as irmãs de Cunha, pode ser ouvido também pela polícia de Paraty nos próximos dias, em virtude de um duplo homicídio que aconteceu há mais de 1 ano e ele também é suspeito desses crimes. Vale lembrar que ele estava em indulto, ou seja, foragido e não voltou para a cadeia e, segundo ele, por isso ele não se apresentou por medo dessa prisão novamente. Está aí a resposta de tudo isso. Bom, a gente vai fazer a primeira paradinha aqui no Falando Nisso, já já a gente volta com as suas ligações, insônia, ronco, aquela apneia, aquela paradinha na hora de dormir. Você para de respirar de repente? Será que pode acontecer alguma coisa? Os sortudos do Vale Cap, mas agora tem beijo, abraço e aperto de mão.
Gostaria de mandar um beijo para minha esposa que está trabalhando agora lá na Panasônia. Gostaria da cidade, seja muito importante para mim, que eu já moro aqui há 50 anos, graças seja a Deus.